Há um tempo na vida em que o brilho se apaga, e tudo o que resta é a sombra. As palavras perdem força, as orações perdem eco, e o coração, que antes ardia em fé, se vê mergulhado num silêncio quase sufocante. É o momento em que o espírito entra naquilo que os místicos chamaram de a noite escura da alma. Não é uma noite comum, é uma travessia, um deserto interior onde nada parece fazer sentido, onde o consolo espiritual desaparece e a alma se sente abandonada até por Deus. Mas é nesse silêncio profundo que algo sagrado está acontecendo. Algo que os olhos não veem, mas que o céu inteiro contempla em reverência. A noite escura da alma é o ponto mais profundo da jornada espiritual. É o lugar onde as certezas humanas se quebram e o que resta é apenas a fé nua, despida de emoções e recompensas. É ali que a alma descobre se realmente ama a Deus ou apenas o que ele proporciona. É o estágio onde o amor verdadeiro é testado, aquele que permanece mesmo quando tudo o que é visível desaparece. São João da Cruz dizia que a alma, ao entrar nessa noite, sente-se perdida, como se tivesse sido esquecida. Mas, na verdade, é o contrário. É quando Deus mais está presente, só que de um modo que não se pode compreender. A alma, ao caminhar nesse escuro, é obrigada a soltar tudo. As imagens que criou sobre Deus, as expectativas sobre a fé, os desejos por sinais e milagres. Tudo é arrancado, até que reste apenas o essencial. É um processo de purificação doloroso, mas necessário. Assim como o ouro precisa do fogo para brilhar, o espírito precisa da escuridão para revelar o que é puro. E enquanto o coração chora por sentir-se distante, Deus trabalha em silêncio, moldando aquilo que palavras não podem ensinar. Porque há lições que só o sofrimento revela, e há amores que só florescem no escuro. Durante essa travessia, o tempo parece se arrastar. O mundo continua lá fora, mas por dentro tudo está em colapso. Há noites em que você pergunta se ainda acredita. Há dias em que se olha no espelho e já não reconhece a própria fé. E mesmo assim, algo dentro de você, uma centelha silenciosa, insiste em continuar. Essa chama quase invisível é o testemunho de que Deus nunca te deixou. Ele apenas se escondeu dentro de você, esperando que a fé amadurecesse o bastante para reconhecê-lo, mesmo sem vê-lo. O espírito, então, é confrontado com sua própria fragilidade. Ele percebe que a fé que tinha era feita de emoções, de consolo, de resultados. E quando tudo isso é tirado, o que resta é o amor puro, o amor que confia sem exigir nada em troca. Essa é a lição secreta da noite escura. Você aprende que Deus não é algo a ser sentido, mas uma presença a ser vivida. Ele não está fora, nem nas palavras bonitas, nem nas respostas rápidas. Ele está dentro, silencioso, moldando a alma em profundidade. É também nessa noite que a mente começa a lutar. Ela quer entender, quer racionalizar, quer encontrar um motivo lógico para o silêncio de Deus. Mas quanto mais tenta compreender, mais distante se sente. É porque o amor divino não se explica. Se vive. A razão é uma lâmpada fraca diante do sol da fé. E então, a alma precisa aprender o que o coração já sabe, que o mistério não é para ser resolvido, mas para ser abraçado. O silêncio de Deus é um convite, um chamado para que você vá além das palavras e dos rituais. É uma oportunidade de encontrar uma fé que não depende de bênçãos, mas de entrega. Uma fé que permanece mesmo quando tudo é retirado. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: agora confie. Ele está ensinando que amadurecer espiritualmente é continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho. É acreditar que, mesmo no escuro, há uma luz guiando os passos. Uma luz que não se vê, mas que se sente com o coração. Muitos desistem nessa etapa. Confundem o silêncio com o abandono. Acreditam que Deus os esqueceu, quando, na verdade, Ele apenas se aproximou demais.
A luz divina, quando muito intensa, pode cegar. E o que parece escuridão é apenas a transição de uma fé infantil para uma fé madura. O deserto não é punição, é preparação. A ausência de consolo é a lapidação da alma para algo maior. É o momento em que o espírito aprende a amar sem recompensa, a confiar sem garantias, a se entregar sem resistência. A noite escura revela a verdade sobre o amor. Mostra que amar a Deus não é sentir emoções sagradas, nem viver experiências extraordinárias. Amar a Deus é permanecer fiel quando nada mais faz sentido. É continuar orando mesmo sem respostas. É acreditar que o silêncio também é uma forma de comunicação. Porque, no fundo, é no silêncio que Deus fala mais claramente. Ele sussurra através da falta, ensina através da dor, e revela sua presença quando tudo parece ausência. E é ali, no meio da escuridão, que algo muda. De repente, você percebe que já não busca mais respostas. Busca presença. Já não quer entender. Quer simplesmente estar. O coração aprende a repousar na incerteza, e o medo começa a se dissolver. A fé se torna mais silenciosa, mais estável, mais profunda. Você já não precisa sentir Deus para saber que Ele está ali. Essa é a maturidade espiritual, o ponto onde a fé se torna comunhão. Quando a alma atravessa essa noite, ela se torna livre. Livre da necessidade de controlar, de compreender, de exigir. Livre do medo de perder Deus, porque finalmente entende que Ele nunca se vai. A escuridão não era ausência, era gestação. Era o ventre espiritual onde a nova consciência estava sendo formada. E quando o amanhecer chega, a alma renasce. Diferente, mais suave, mais humilde, mais verdadeira. Ela já não busca o céu, ela o carrega dentro de si. E é assim que os santos, os sábios, os que realmente tocaram o divino, foram moldados. Não por visões gloriosas, mas por silêncios devastadores. Não por milagres externos, mas por transformações internas. Cada lágrima derramada na noite escura se transforma em sabedoria. Cada dúvida suportada em fé silenciosa se converte em luz interior. O sofrimento, quando atravessado com amor, deixa de ser dor. Torna-se revelação. Há um momento, no meio da escuridão, em que o coração finalmente se rende. Ele para de lutar, de questionar, de pedir explicações. Ele simplesmente se entrega. E nesse instante, o que era desespero se transforma em paz. O silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um refúgio. O vazio já não dói, porque agora ele é morada. Deus preenche o espaço que antes era medo. E o espírito entende que a noite escura nunca foi uma punição. Foi um chamado para o mais profundo encontro com o amor. Muitos chamam essa travessia de perda. Mas, na verdade, é um encontro. É o ponto onde o humano se desfaz para que o divino possa nascer. É ali que a alma deixa de pedir e começa a escutar. Deixa de correr atrás e começa a repousar. E é nesse repouso que ela finalmente encontra aquilo que sempre buscou. Não uma resposta, mas uma presença. Uma certeza silenciosa de que, mesmo nas sombras, Deus é luz. Quando a aurora finalmente rompe a noite, o mundo parece o mesmo, mas você não é mais o mesmo. O olhar muda, o coração muda, o modo de ver Deus muda. Agora você entende que Ele sempre esteve ali, até mesmo nas lágrimas, nas dúvidas, nos vazios. O que antes parecia ausência era apenas o disfarce da presença mais intensa. O que antes parecia morte era apenas o nascimento de algo eterno. E assim a alma desperta. Leve, silenciosa, mas cheia de uma sabedoria que não pode ser ensinada. Ela sabe que o sofrimento tem um propósito, que a fé não é sentir, é permanecer, e que o amor verdadeiro não exige nada além de existir. Essa é a vitória da noite escura. Transformar a dor em entendimento.
o silêncio em comunhão e o vazio em plenitude. Então, se você está atravessando sua noite, não se desespere. Não fuja do silêncio, nem do escuro. Fique, respire, espere, porque Deus está mais perto do que imagina, trabalhando dentro do seu coração, moldando o invisível, transformando o que ainda não se vê. E quando a luz voltar, ela não virá de fora. Virá de dentro, e você entenderá. O escuro nunca foi o fim. Foi o início de uma nova fé. A noite escura da alma é o maior ato de amor de Deus, porque é nela que Ele nos ensina a amá-lo sem precisar entendê-lo. É nela que Ele revela que a fé verdadeira não é feita de respostas, mas de rendição. É nela que a alma aprende que o céu não está acima, mas dentro. E quem passa por essa noite, mesmo em lágrimas, descobre uma verdade eterna. A luz nunca se apaga. Ela apenas muda de forma.